Diário de um Mago Morto. Capítulo 331. A borboleta pesadelo. Eclodiu? Saul se forçou a se acalmar, tentando se lembrar do sonho que acabará de ter. Se aquela borboleta pesadelo realmente eclodiu dentro do meu sonho, então o final não foi muito bom. Mas ela me chamou de irmão Saul. Por que me chamaria assim? Penny claramente morreu em Green Sayul Town. Ele se lembrou de que, no final do sonho, Penny parecia estar clamando por sua ajuda. Sua intenção original era observar sua própria história. Ele deve ter vislumbrado algo surpreendente. Depois disso, tudo ficou em branco. Quando abriu os olhos, pensou que tudo tinha sido apenas um sonho longo e lindo. Será que era mesmo Penny no meu sonho? Saul pegou um tubo de ensaio da prateleira. O vidro estava completamente intacto. Seus dedos inconscientemente apertaram-no, até que um rangido agudo saiu do vidro, então ele afrouxou abruptamente o aperto. Talvez seja a hora de dar uma olhada nas anotações que recebi de Eivor. Naquela época, em troca de resgatar Hyde a maldição que parasitava Eivor, ou melhor, sua irmã. Saul obteve a pesquisa de Eivor sobre a borboleta pesadelo. Mas devido aos avisos de Eivor e à apreensão do próprio Saul sobre a borboleta do pesadelo, ele nunca a abriu. Agora que o casulo havia desaparecido, provavelmente já havia eclodido. Ele não podia mais esperar. Agarrando o tubo de ensaio, ele foi direto para o outro lado do depósito e pegou as anotações de pesquisa de Eivor sobre a borboleta pesadelo. Mas assim que os recebeu, não os abriu imediatamente. Em vez disso, voltou à bancada do laboratório e realizou uma rodada de meditação para verificar seu estado mental. Olhando para trás agora, quando tentei examinar minha própria história, devo ter sido contaminado de alguma forma. Cheguei a ouvir o som de páginas virando, deve ter sido o diário tentando me avisar. E eu nem reagi na hora. Então é isso que significa ir além do alcance de segurança do localizador? Como sair da plataforma estendida pela janela de vidro? Após meditar por 1 hora, Saul confirmou que seu corpo mental estava estável. A contaminação que sofrerá no sonho não havia passado para o seu eu desperto. Quando abriu os olhos, sua expressão era estranha. Parece, toda a influência que sofri no sonho foi absorvida pela borboleta do pesadelo. Ele morreu diretamente no meu sonho? Mas especular não adiantava. Saul abriu solenemente o caderno à sua frente. Uma única frase foi escrita na página de título. Este é um sonho do qual nunca se pode acordar. 10 minutos depois, Saul fechou o livro. A borboleta pesadelo realmente eclode em sonhos. Mas essa reconstituição histórica que Eivor mencionou tem algo de estranho. Ele não tinha terminado de ler o caderno inteiro. Porque depois de apenas algumas páginas, Saul começou a sentir sonolência. Não era natural. Ele tinha acabado de acordar e sua energia mental havia sido totalmente restaurada após 1 hora inteira de meditação. Então ele imediatamente largou o livro e meditou novamente para se estabilizar. Exatamente como eu pensava, ler isso requer extremo cuidado. Saul guardou cuidadosamente o caderno. Se o que o livro dizia fosse verdade, então o ovo da borboleta pesadelo realmente havia eclodido dentro do seu sonho. Selei o ovo. Ele não mostrou sinais de eclosão antes. Por que ele eclodiu de repente logo depois que voltei? A Penny fez alguma coisa comigo? O poder da borboleta pesadelo claramente cresceu além da capacidade de controle de Saul. Mas por causa da mudança repentina no final do sonho, Saul não relatou o assunto imediatamente ao mestre da torre. E o diário também não emitiu nenhum aviso. Espere, o diário. O livro de capa dura vermelho escuro respondeu imediatamente. Suas páginas passavam por luxuosas folhas douradas, depois por brancas, depois por pretas manchadas, até chegar à contracapa. Isto é... Saul olhou surpreso para o que havia aparecido no livro. Não era mais uma página, era um marcador. Um marcador de página prateado em forma de borboleta com entalhe oco. Assim que Saul estendeu a consciência para tocá-lo, o marcador desapareceu de repente. O quê? Antes que Saul pudesse procurá-la, ele viu de repente uma borboleta prateada aparecer em seu campo de visão, como se o marcador tivesse ganhado vida. Mas quando ele estendeu a mão para tocá-lo, sentiu apenas o ar vazio. Ele franziu a testa imediatamente e uma tênue luz negra surgiu de sua palma. Com um movimento rápido, ela disparou em direção à borboleta. Era um dos feitiços de 1º grau de Saul, raio de energia negativa. Mas o raio passou direto pela borboleta e se dissipou na metade do caminho para não atingir mais nada. A borboleta prateada permaneceu no campo de visão de Saul, chegando a circular sua cabeça 2 vezes. Pequenas algas. Saul chamou seu animal de estimação. A criatura apareceu imediatamente. E no momento em que isso aconteceu, ele também viu a borboleta. Talvez nunca tivesse visto nada parecido. Uma borboleta prateada, metálica e oca e porque imediatamente atacou. A borboleta saltou para cima e pousou no topo da cabeça da pequena alga. A pequena algae torceu o pescoço tentando olhar, mas não importava para onde se virasse, não conseguia ver a borboleta em sua própria cabeça. Em pânico, a pequena alga estendeu sua língua preta e lambeu a própria testa. Mas sua língua também passou direto, roçando apenas o ar. Visível mas intocável, como uma projeção 3D, ou algo que existe apenas na retina. Um pensamento ocorreu a Saul, e ele lançou outro feitiço de 1ª classe, radiância sem luz. Esse feitiço produzia uma escuridão especial que não permitia ver através dela, embora a visão permanecesse inalterada. Mas mesmo quando a borboleta foi envolvida pelo resplendor sem luz, Saul ainda conseguia vê-la claramente.
Não é uma imagem baseada em luz, murmurou Saul, lembrando-se de como a borboleta se escondeu em seu olho esquerdo antes de sair do casulo. Ele fechou lentamente o olho esquerdo. A borboleta desapareceu. À sua frente, a pequena alga ainda se contorcia descontroladamente. Ele só existe na visão do meu olho esquerdo? Mas então por que a pequena alga conseguiu vê-lo? Nesse momento, a pequena alga congelou de repente, virando a cabeça em direção ao ombro esquerdo de Saul. No mesmo momento, Saul sentiu um leve arrepio ali, como se algo tivesse aparecido. Ele abriu o olho esquerdo novamente e, de fato, a borboleta prateada pousou em seu ombro esquerdo. Ele estendeu a mão novamente, tentando gentilmente acariciar suas asas, mas ainda não conseguiu tocá-lo. Certo, a pequena alga não enxerga com os olhos. Ela não consegue. Ela sente a morte, mas a borboleta pesadelo não é um espírito dos mortos. Não mostre a língua para mim. Só porque você não pode me tocar não significa que não seja desconfortável. A voz de uma jovem garota ecoou da borboleta pesadelo, repreendendo a pequena alga enquanto ela se aproximava. Saul não ficou surpreso ao ver que a borboleta conseguia falar. Penny? A borboleta levantou-se um pouco e pousou novamente. Irmão Saul. A voz era parecida com a de Penny, mas mais jovem, como a de uma criança de 4 ou 5 anos. Irmão Saul. Ele ligou novamente. Você não é Penny. Quem é você de verdade? O rosto de Saul ficou frio. Eu sei que você tem consciência. Se não falar, vou te selar para sempre. Agora que se tornará um marcador de página no diário, Saul tinha o controle. Ele acreditava que nenhum ser vivo, independentemente da sua forma, desejaria permanecer como marcador de página para sempre. Irmão Saul. Ainda assim, a borboleta só disse uma coisa. Pequena alga e lamba eu estava errado, eu estava errado, eu estava errado. A borboleta gritou e desviou agilmente. Então, ele voou lentamente pairando ao lado da orelha esquerda de Saul. Irmão Saul, eu não sou Penny. Eu deveria ser, mas agora não sou mais. Perdi parte da minha história, dentro de você. Capítulo 332. Saul passou a noite inteira fazendo perguntas à borboleta pesadelo e lendo as anotações intermitentemente, até finalmente obter uma compreensão aproximada de sua condição atual. De acordo com as anotações de Aivod, os ovos postos pelas borboletas pesadelo não eram seus descendentes, mas sim novos corpos para elas. A menos que algo desse errado, uma borboleta pesadelo poderia renascer transferindo sua consciência para um de seus ovos. Ao fazer isso, ela herdaria suas memórias anteriores, o que eles chamavam de sua história. No entanto, esse processo pode dar errado. Aivod ouviu do mestre da torre que o momento da transferência de consciência também era o momento mais vulnerável das borboletas pesadelo. Alguns verdadeiros magos, Aivod observou que pelo menos de segunda classe, eram conhecidos por mirar nesse exato momento para capturar borboletas pesadelo. Claro, a agonia das borboletas também era aterrorizante. Houve magos de patentes mais altas que morreram tentando capturar tais borboletas. Além disso, as notas registravam que o processo de transferência frequentemente exigia o uso de sonhos. Quanto mais poderosa a presença mental do alvo, melhor o sonho. Isso poderia encurtar muito o período de fraqueza das borboletas. Então Penny originalmente queria renascer através do meu sonho? Sim, e para extrair poder da sua história, ela observou você. Saul, não é de se admirar que ela tenha me confundido com outra pessoa naquela época. Sua história envolveu a travessia entre mundos, e não apenas de um mundo grande para um pequeno. Eram mundos com regras subjacentes fundamentalmente diferentes. Até ele quase se perdeu ao tentar observar seu próprio passado. Não havia como ajudar outra pessoa. Você se lembra do que viu durante a observação? A pequena borboleta bateu as asas. Se eu me lembrasse, não seria mais eu. Justo. Saul sentiu-se um pouco decepcionado. Se pudesse aproveitar a oportunidade para descobrir o que acontecerá durante a travessia, talvez pudesse finalmente entender se algo havia mudado em sua alma. Mas mesmo depois de passar por aquela crise vaga e inexplicável, Saul ainda não havia descoberto se algo especial havia acontecido com ele durante a travessia. Quanto à observadora Penny, ela apenas espiara um fragmento da história dele, e isso por si só lhe custará parte da sua. Ela se tornará uma pequena borboleta arrogante. Por que me sinto como uma bomba? Saul balançou a cabeça. Explorar os segredos da travessia de mundos era ainda mais perigoso do que ele imaginava. Então, eu ainda deveria concentrar minha pesquisa sobre ressurreição em remover a rejeição da alma ao seu receptáculo. Estudar as peculiaridades da minha própria alma pode não produzir nenhum resultado. E se eu acabar envolvendo o mestre Gorsa? Saul sabia muito bem o que poderia acontecer se ele se tornasse objeto de pesquisa de outra pessoa. Hayden e Herman eram exemplos vivos disso. Sua vida não seria sua. Seu gênero também não. Pensando nisso, Saul olhou novamente para a borboleta pesadelo. Você ainda tem a capacidade de observar a história? Não. A borboleta respondeu alegremente. E quanto a alterar a memória de outras pessoas? Não. Saul cruzou os braços. Naquela época, ele naturalmente não gostaria que a borboleta pesadelo tivesse poderes tão perturbadores da mente. Mas agora que ela havia se tornado sua favorita, ele naturalmente esperava que seu animal de estimação fosse um pouco mais forte. Por outro lado, se ela ainda tivesse seus antigos poderes, ele provavelmente não teria conseguido subjugá-la. Ele simplesmente perguntou, então quais poderes você ainda tem? Eu não sei.
Saul suspirou e estava prestes a guardar a borboleta do pesadelo, quando ela de repente percebeu sua intenção e se levantou tristemente. Irmão Saul, não posso voltar para aquele lugar escuro e assustador? Você não quer voltar? Você consegue mesmo ficar lá fora por muito tempo? Por que não? Eu sempre ficava do lado de fora antes. Saul pensou por um momento. A borboleta pesadelo era, afinal, uma forma de vida que existia entre o corpo de uma maga e sua consciência. Talvez ela fosse diferente da alma de um aprendiz de mago em seu livro e pudesse de fato agir de forma independente. Pensando nisso, Saul concordou com o pedido dela. Tudo bem, você pode ficar fora por enquanto. Se alguma coisa parecer estranha ou você quiser voltar, é só me ligar. Obrigado, irmão Saul, você é o melhor. A borboleta pesadelo girou no ar e pousou na bochecha de Saul, roçando-o suavemente com suas antenas. Saul sentiu apenas um leve calafrio. Nigatmari Butterfly, esquece, vou te chamar de Penny de agora em diante. Mesmo que você tenha perdido o seu passado, provavelmente ainda é ela. Certo, gostei do nome Penny. A borboleta não resistiu ao nome, aceitando de bom grado. Penny, por que sua consciência pode existir independentemente do seu corpo? Uma alma sem um receptáculo deveria ser frágil, facilmente corrompida ou mutada. Porque eu tenho história. Conhecer a história me permite afirmar minha existência, e quanto mais história eu conheço, mais estável meu poder se torna. Mesmo se eu me machucar, posso me recuperar revisitando minha história. Mas agora você perdeu a maior parte da memória. Isso não te deixa vulnerável? Normalmente sim, mas minha situação agora é especial. Você quer dizer que sua conexão com o diário o protege? Então aquele lugar escuro se chama diário? Nome estranho. Saul não se deu ao trabalho de explicar, e Penny não precisava entender. De qualquer forma, o método de sobrevivência da borboleta pesadelo como uma consciência separada não era algo que um mago pudesse copiar. Saul interrompeu seu estudo de Penny, devolveu as anotações à caixa de chumbo lacrada e voltou ao laboratório para limpar a bagunça. Ele ainda não havia descoberto o que causou a mudança repentina de Herman ao entrar no cadáver feminino. Naquela tarde, quando Hayden apareceu como de costume, ele notou que o homem alto que sempre seguia Saul não estava em lugar nenhum. Antes que ele pudesse perguntar, ele avistou Herman parado na seção externa do segundo depósito, com os olhos fechados, em meio a um aglomerado de cadáveres. Ele imediatamente ficou tenso. Senhor Saul, ela. Saul seguiu o olhar de Hayden e entendeu imediatamente, mas respondeu apenas suavemente. Houve um pequeno contratempo com o experimento. O coração de Hayden disparou. Ele seguiu Saul nervosamente. A morte de Herman o deixou nervoso. Ele não esperava que Saul destruísse uma cobaia tão rápido, embora ele tivesse se preparado mentalmente para ser usado em vários experimentos quando se juntou aos testes de infusão espiritual. Afinal, até mesmo aprendizes comuns eram frequentemente convocados para tais funções. Ver um sujeito de teste sendo consumido na sua frente ainda o enchia de medo. Enquanto Hayden caminhava muito mais lentamente do que o normal em direção ao laboratório, ele ficou atordoado com o dispositivo à sua frente. Uma cadeira com sensor elétrico. Em um instante, lembranças de seu tempo recente como sujeito experimental voltaram. O feedback sensorial fraco de seu novo corpo, os testes dolorosos intermináveis, tudo isso fez seu coração disparar. Ele congelou no lugar, incapaz de dar mais um passo à frente. Ele imaginou correntes elétricas percorrendo seu corpo, arrepios por todo o corpo, mas na realidade, apenas seus cílios tremiam. Hayden sabia que não podia desobedecer às ordens de Saul. Mesmo que morresse no instante seguinte, ainda teria que cooperar, mas saber disso não deixou seu corpo menos congelado. Saul se aproximou e ligou o dispositivo. Percebendo o medo de Hayden, tomou a iniciativa de explicar o experimento. Hoje, estou pesquisando como os cadáveres repelem as almas. Você se sentará na cadeira, tentará separar sua consciência do seu corpo, e eu registrarei as reações do seu corpo. Ele ajustou a cadeira e olhou para Hayden. Viu? Não tem eletricidade. Mas Hayden continuou ali parado como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Saul franziu a testa. O que está te segurando? As pupilas trêmulas de Hayden se moveram da máquina para o rosto de Saul. Sua boca se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Quando Saul estava prestes a dar uma ordem firme, Hayden estremeceu de repente. A aura de medo se dissipou como uma maré vazante. Quando ela olhou para cima novamente, seus olhos brilhavam com determinação e um traço de loucura. Ele está com medo. Eu não, meu senhor, disse a segunda personalidade de Hayden, com o rosto contorcido num sorriso rígido. Capítulo 333. A segunda persona de Hayden tinha sede de aventura impulsiva, mas altamente proativa. Antes mesmo que Saul dissesse uma palavra, ela já havia se sentado na cadeira sensora e fixado os pets de conexão ao corpo. Saul não a impediu. Ele se aproximou para ajustar os instrumentos. Depois que tudo estava pronto, ele pegou o painel de controle e começou a gravar. Fique parado agora. Relaxe. Vou registrar os dados de base. Hayden foi cooperativo. 5 minutos depois. Tudo bem, agora comece a fazer movimentos finos, como flexionar os dedos das mãos e dos pés. Hayden seguiu suas instruções obedientemente, mas ela mesma acrescentou vários gestos extras. Por exemplo, ela sorriu para Saul e passou a língua lentamente pelos lábios. No entanto, Saul permaneceu totalmente imperturbável diante do comportamento sugestivo. Ele nem sequer interrompeu suas anotações. Em seguida, tente se libertar.
Tente lutar contra a formação de contenção atrás de você. A segunda persona de Hayden auxiliou Saul em uma série de experimentos. Saul achou essa segunda persona mais corajosa, ou talvez mais imprudente do que a original. Ela suportou uma série de procedimentos dolorosos, do tipo que fariam os outros estremecerem só de ouvir falar deles, com uma atitude absolutamente calma. Ela foi especialmente implacável durante os testes de fuga. Mesmo quando a dor lhe contorceu o rosto, ela continuou resistindo ferozmente à formação dourada que aprendia. Por fim, foi Saul quem teve que interromper o experimento. Por 3 dias seguidos, foi a segunda persona de Hayden que trabalhou com Saul. Foi só no 4º dia que a persona original finalmente emergiu. Saul sentiu um certo alívio. A segunda persona de Hayden podia ser bastante ousada em certos aspectos. Mas mesmo com 2 Haydens cooperando quase incondicionalmente, Saul ainda não estava satisfeito com o progresso. Não importava como ele medisse as mudanças no corpo e no recipiente da alma de Hayden. Sua alma permanecia fixa dentro de um recipiente bloqueado pela formação do Mentor Rum. Com a habilidade atual de Saul, ele ainda não conseguia desfazer uma formação restritiva meticulosamente desenvolvida e refinada ao longo dos anos por um experiente mago de primeira classe. Eu realmente deveria usar alguém como Herman, uma consciência flexível que pode se mover entre os recipientes, para esses experimentos. Certa tarde, Saul sentou-se com os braços cruzados, revisando os resultados dos últimos dias e pensando no próximo avanço. O que eu quero observar é a semelhança nas reações de rejeição quando uma alma entra em um recipiente diferente. Uma pena que o Mentor Rum e os outros nunca tenham abordado a contaminação que as almas sofrem no mundo exterior, então eles geralmente não permitem que uma alma que entrou em um recipiente troque novamente. É muito arriscado danificar o espécime durante a transferência. Saul conseguia entender o raciocínio deles. Ele ainda não havia descoberto porque Herman de repente gritou "mate-me", uma frase que ele não ouvia há séculos, durante sua segunda tentativa de possessão em um corpo feminino. Será que ele acidentalmente perturbou uma alma poderosa dentro da Torre do Mago durante a transferência? Saul ainda não havia identificado a origem daquela frase. Mesmo nos experimentos de ressurreição do Mentor Gorsa, ninguém jamais havia mencionado aquelas palavras. Mas ele tinha uma vaga sensação de que poderia estar relacionado à lei de Yura. Afinal, em experimentos de ressurreição, aquele com menos voz era provavelmente aquele que era trazido de volta. Saul estava olhando atordoado para os troncos de Herman há algum tempo quando uma borboleta prateada apareceu de longe. Renascida como uma borboleta prateada, Penny agora tinha liberdade limitada com a permissão de Saul. Às vezes ela empoleirava-se no ombro esquerdo de Saul, outras vezes ela o circulava e, ocasionalmente, ela voava ao redor da segunda câmara de armazenamento. Ela parecia ter perdido todos os seus poderes, reduzida a pouco mais que um mascote voando perto de Saul. Mesmo assim, Saul a alertou para nunca se afastar muito dele e que em nenhuma circunstância ela deveria entrar nos sonhos de ninguém. Todas as vezes Penny concordou prontamente. Saul nunca a fez fazer juramentos, ele simplesmente disse que se ela cruzasse a linha, ficaria presa entre as páginas para sempre. Penny estava apavorada de ser trancada de novo no diário. Toda vez ela xingava sem parar como uma garotinha. Agora, depois de sua pequena excursão, ela estava voltando para descansar no ombro de Saul. Mas quando ela estava a 1 metro dele, uma sombra negra surgiu de trás do pescoço de Saul, fileiras de dentes irregulares, como os de tubarão, escancarados. Uma língua escura se movendo como a cauda de uma cobra. O caçador, que persegue longas emboscadas, lança seu ataque fatal contra sua presa desavisada. Mastigue. Ai! Sua algazinha nojenta, que nojo! A borboleta pesadelo foi devorada pela pequena algaia de uma só vez, apenas para emergir um segundo depois do topo de sua cabeça, girando no ar como se estivesse tentando se livrar de uma saliva inexistente. O pequeno algaia triunfante mostrou a língua para ela, emitindo sons exagerados de blorp-blorp. Parecia que a presença de Penny havia despertado um senso de competição na pequena alga. Ela sempre lançava emboscadas repentinas sempre que a borboleta retornava. Mesmo que nunca pudesse realmente tocá-la, nunca desistiu. E quanto a Penny? Saul não pôde deixar de suspeitar que essa criatura aparentemente inocente estava apenas brincando. Talvez ela estivesse deliberadamente fazendo papel de boba, tentando diminuir sua posição para poder se integrar mais rapidamente ao pequeno círculo de Saul. Observando sua pequena alga presunçosa e balançando a cabeça, Saul só conseguia esfregar a testa impotente. Tanto faz. Contanto que Penny não queira fazer mal à pequena alga e deixe-os brincar. Entre as almas do diário e os dois, já temos 6 membros neste grupo. Talvez eu tenha que me acostumar a um ambiente ainda mais turbulento. Penny desviou da língua da pequena alga e caiu no caderno de Saul. Ela mexeu as antenas como se estivesse lendo seriamente. Mas então, no segundo seguinte, ela expressou insatisfação com o experimento de Saul. Saul, por que você não estuda mais o campo de batalha do reino mental? Por que você estuda cadáveres? Cadáveres não são nada divertidos, eles nem sonham. Saul se levantou de um salto, e o banco atrás dele caiu no chão com um baque alto. O pequeno algai, ainda não escondido, assustou-se com o barulho. Olhou para cima, com a língua ainda de fora, visivelmente confuso com o que acabará de acontecer. Saul lançou um olhar frio para a borboleta, com os olhos afiados e tensos. Eu nunca te disse esse termo. Onde você ouviu falar de campo de batalha mental? Penny também se encolheu. Ela voou em um pequeno círculo antes de pousar novamente.
Eu fiz algumas observações sobre você. Por acaso, captei vislumbres da sua história. Não me lembro de muita coisa, mas alguns fragmentos ficaram. Saul zombou interiormente. Ele suspeitou desde o começo que essa borboleta pesadelo não tinha realmente perdido todos os seus poderes como ela alegava. No diário, sua forma era um marcador de página, não uma página. Ao contrário das páginas, os marcadores podem existir de forma independente. E como ela não era uma página, ela não podia ser julgada pelos padrões usuais de dizer a verdade durante um interrogatório. Mesmo assim, Saul estava em vantagem. Um único pensamento, e o diário aprendia como uma armadilha, esmagando-a como uma panqueca pequena e achatada. Quanto ao motivo de ela ter mentido no início, fingido ser impotente, provavelmente porque ela tinha acabado de ser aprisionada no diário e se tornado posse de Saul. Então ela agiu com cautela. Por enquanto, a pequena Algai empurrou o banquinho de volta para o lugar. Saul sentou-se lentamente, apoiando o queixo na mão. Bem então, já que você ainda se lembra de algo, vá em frente e compartilhe. Por que você eclodiu de repente? E o que você observou na minha história? Talvez, depois de perceber que Saul não era do tipo violento, ela tenha decidido se revelar gradualmente, para aumentar seu próprio valor e status. A borboleta pesadelo pousou silenciosamente no papel, parecendo totalmente inofensiva. Ela soltou um suspiro suave. Ah, nós, borboletas pesadelo, somos curiosas demais. Foi assim que acabamos nos tornando uma espécie em extinção. Capítulo 334. A borboleta pesadelo disse a Saul que a razão pela qual ela eclodiu de repente foi porque ele havia trazido algo de fora. Aquela coisa era na verdade o sonho da borboleta pesadelo, o cerne da herança de sua raça. Na verdade, todas nós, borboletas pesadelo, nascemos do sonho de um mago de alto escalão. Desde então, nosso número só diminuiu. Nos últimos 100 anos, até mesmo muitos magos verdadeiros não sabem mais da nossa existência. O ovo não é nosso filho. Na verdade, é um novo recipiente. Quando nosso corpo atual morrer e se dissipar, nossa consciência será transferida para o novo ovo. O meio dessa transferência é um sonho. Mas nem todos os ovos conseguem completar a metamorfose e a maioria são apenas ovos mortos. Desta vez, a Penny do passado escondeu secretamente o sonho herdado no seu próprio sonho. Mas, depois de acordar, ela não resistiu à curiosidade de observá-lo. Saul levantou o queixo levemente, sinalizando para a borboleta pesadelo continuar. No início, talvez eu só quisesse observar sua história recente. Mas sua história era simplesmente estranha demais. Sempre faltavam fragmentos. Isso fez minha curiosidade crescer cada vez mais, até que não consegui evitar ver o dia em que você chegou. Ai! Saul pigarreou de repente e interrompeu Penny. Foi um reflexo. Ele não queria que ninguém mais ouvisse o que Penny estava dizendo. Mas então ele percebeu. Penny só aparecia em seu próprio campo de visão e não existia de verdade dentro da Torre dos Magos. As figuras enevoadas escondidas na sala e as ocasionais silhuetas negras não conseguiam vê-la nem ouvi-la. Neste momento, a pequena alga estava enrolando Saul e a cadeira em círculos como uma piton e depois desenrolando-os novamente em voltas, parecendo bastante entediado. Saul deu um leve tapinha na cabeça do pequeno algai para que ele se comportasse e continuou. Então você sabe que eu sou de outra época. Você entende o que eu quero dizer, certo? Sim, eu entendo o que o irmão Saul quer dizer. As asas da borboleta pesadelo tremeram levemente, como se alguém encolhesse os ombros. Foi justamente por ter visto aquela cena que a Penny daquela época não conseguiu evitar olhar mais longe, e foi assim que eu acabei assim. Perdi quase todo o meu poder e me tornei possessão do irmão Saul. Você realmente não se lembra do que viu naquela época? Nem um pouquinho? Saul se inclinou para frente, com os olhos fixos na borboleta pesadelo. Tremeu ainda mais violentamente, implorando rapidamente. Irmão Saul, eu realmente não me lembro. E meu sonho me diz que se eu me lembrar, morrerei de verdade, como uma borboleta pesadelo a menos no mundo. Saul recostou-se lentamente na cadeira. A aura opressiva que ele acabará de emanar estava desaparecendo. Na verdade, ele não queria saber dessa parte da história agora. Principalmente em um sonho, ele quase desmaiou só de ver parte do que Penny havia testemunhado. Agora que ele pensava nisso, parecia uma explosão em sua mente, como se um mundo inteiro tivesse sido repentinamente enfiado em seu cérebro. Nem mesmo o diário conseguiu salvá-lo da beira do colapso. Felizmente, no momento final, o mecanismo de autoproteção de Saul entrou em ação e bloqueou seus sentidos, deixando-o inconsciente. E a borboleta pesadelo provavelmente sobreviveu ao mergulhar no diário, depois que Saul gritou seu nome e reconheceu sua existência naquele momento final. Agora parecia que a borboleta pesadelo realmente tinha visto algo, provavelmente até mais do que Saul, o suficiente para quase destruir um ser tão poderoso. Então ficarei com a borboleta do pesadelo, pensou Saul. Algum dia, explorarei minha própria história. Quando chegar a hora, as memórias da borboleta do pesadelo podem me ajudar. Ele sorriu, ficando mais relaxado. Se não se lembra, então esquece. Mas eu me lembro que suas primeiras palavras depois que desmaiei foram: isso não vai dar certo. O que isso significava? Milímetro. Penny começou a bater as asas lentamente, como se estivesse vasculhando a memória. Saul apenas a observou em silêncio, sem apressá-la. Agora me lembro. Irmão Saul, o corpo-alma que você projetou naquele cadáver estava limpo demais. Faz muito tempo que não vejo uma consciência tão limpa e despojada. Mas corpos-alma tão puros são extremamente fáceis de se tornarem receptáculos para vontades poderosas e persistentes.
Quando ele entrou naquele cadáver feminino, por acaso se deparou com uma vontade persistente, ela tomou conta de sua consciência quase instantaneamente. Vontade persistente? Saul refletiu e assentiu. Metade dos cadáveres no necrotério eram recipientes que Lady Yura preparou para si mesma em vida. Aquele cadáver feminino pode ter carregado o corpo-alma de Lady Yura. Se isso fosse verdade, então estava praticamente confirmado. A voz gritando mate-me pertencia a Yura. Assim como o mentor Gorsa havia dito, o experimento de alma independente de Lady Yura falhou. E não apenas isso, Saul suspeitava que Lady Yura já tivesse sido seriamente corrompida. Naqueles gritos repetidos de mate-me não havia nenhum traço de racionalidade. Mesmo que o experimento de ressurreição crie um recipiente adequado, permitindo que o corpo espiritual de Lady Yura sobreviva com segurança e por muito tempo. Se ela já foi corrompida, ela ainda é ela mesma? Pensando em Lady Yura, que acreditava ser Vini apenas uma substituta, Saul não pôde deixar de se perguntar. Essa ressurreição é, realmente uma ressurreição? O mentor Gorsa já havia considerado essa questão? Ele deve ter. Reprimindo suas emoções complexas, Saul continuou questionando Penny. Mas eu preciso conduzir experimentos de transferência de alma para corpo. É uma questão de vida ou morte. Você tem alguma maneira de me ajudar a fazer a consciência que controlo resistir à vontade persistente dentro do cadáver? Saul olhou de soslaio para Penny. Esse foi o primeiro teste real para ela. Penny também parecia sentir a pressão. Ela não conseguiu evitar bater as asas, voando meio círculo antes de pousar rapidamente novamente. Esse corpo espiritual está inteiramente sob seu controle. É seu guerreiro. Você precisa equipá-lo com uma espada e uma armadura. Saul não havia considerado esse ângulo antes e ficou um pouco interessado. Corpos de alma podem ser equipados? Penny explicou cautelosamente. Um corpo espiritual, é claro, não pode ser alterado casualmente, quanto mais puro, melhor. Mas você pode blindá-lo externamente com energia. Seus fragmentos de alma armazenados funcionariam. Entendo o que você quer dizer. Usar energia para envolver aquele que estou protegendo, para me defender de ataques externos. Eu poderia usar esse método para resolver o problema de rejeição de um receptáculo? Isso, provavelmente não vai funcionar. Sim, Saul rapidamente percebeu o motivo. O corpo físico rejeitaria a camada adicional de energia que envolve o corpo da alma. Usar um corpo humano como recipiente era realmente problemático. Se a alma interna não fosse a original, o corpo simplesmente não a aceitaria. Até Herman disse que ao entrar em seu próprio cadáver, sentiu uma leve rejeição. Isso deve ter ocorrido porque seu corpo estava completamente transformado, e seu corpo-alma também havia sido modificado pelo diário de Saul. Então, agora, os dois desenvolveram uma contradição irreconciliável, mal conseguiam manter uma fachada de harmonia, vivendo uma vida de corpo compartilhado, mas sonhos separados. E agora estou de volta ao ponto de partida. Por que minha alma consegue habitar este corpo sem qualquer rejeição? Não apenas isso, depois do tormento de ser separado à força de sua alma, Saul agora estava usando seu corpo cada vez mais naturalmente. Mas graças às dicas de Penny, Saul teve uma nova teoria. A parte de sua história que ele não conseguia lembrar poderia ter adicionado uma membrana protetora à sua alma. Essa camada protetora impedia que outros investigassem seu passado e também impedia que o corpo descobrisse se essa alma era a original. No começo, esse corpo aceitou de má vontade a alma de outro mundo. Mais tarde, ele começou a testar a nova alma de tempos em tempos. Mas esses testes deixaram Saul em alerta. E agora, depois de 2 rodadas de modificações corporais de mago, este recipiente foi totalmente moldado no formato do novo Saul. Capítulo 335. Infelizmente, independentemente de a teoria de Saul estar correta ou não, esse poder não poderia ser aplicado a nenhuma outra consciência. Mas isso deu a Saul uma nova linha de pensamento. Pelos meus resultados experimentais atuais, o corpo rejeita qualquer alma que não lhe pertença. Essa rejeição não se limita a uma única parte, mas ocorre em todo o corpo, cada centímetro de pele, cada osso. É como se a memória da alma original estivesse gravada nos genes. Essa era uma teoria que Saul havia registrado anteriormente em suas anotações. No entanto, não era uma teoria fácil de verificar. Nem mesmo o mestre Gorsa seria capaz de investigar informações em nível genético. Além disso, Saul não conseguiu nem confirmar se os genes realmente existiam neste mundo. Ele estava apenas usando o termo de sua vida passada para rotular os dados fundamentais armazenados dentro das células. Embora não pudesse verificar o mecanismo teórico por trás disso, ele conseguiu resumir o feedback físico com base nessa hipótese. Se eu puder determinar as características de uma alma que um determinado recipiente pode aceitar, vamos chamar isso de parâmetro da alma. Então eu poderia talvez revestir a alma com uma concha externa ajustada para corresponder a esse parâmetro, permitindo que ela resida pacificamente no recipiente? Como dar a um estranho uma chave para abrir uma porta? Se ele conseguisse determinar o formato da fechadura, ele poderia criar a chave correspondente, então qualquer um poderia entrar na sala. Essa foi a abordagem experimental que Saul derivou de sua própria experiência.
Só que ele não era como todos os outros. Outros tinham que combinar a chave com a fechadura, mas ele tinha uma chave mestra. Tais experimentos focados tanto na alma quanto no vaso, claramente não eram algo que Saul poderia realizar sozinho, mas ele tinha uma equipe inteira por trás dele. Desde que ele enviasse o projeto experimental inicial e obtivesse a aprovação do mestre Gorsa, ele poderia solicitar pessoal e financiamento. Ele pode até ter outros mentores se juntando ao seu projeto, seguindo suas instruções. Só de imaginar isso ele já se sentia eufórico. Saul se acalmou, trazendo a mente de volta ao presente. Por enquanto, tudo ainda era apenas teoria, ele precisava pelo menos de alguns dados preliminares para persuadir o mestre Gorsa. Ainda há um grande problema, estou sem frutas sonoras moídas. Se eu não encontrar nenhuma no estoque, ou uma substituta, não conseguirei acessar o reino mental tão cedo. Pensando nisso, Saul perguntou a Penny, já que você conhece o campo de batalha mental, também deve conhecer o reino. No momento estou sem a fruta do som moído, que é essencial para estabilizar as emoções. Se você possui algumas das memórias de Penny, conhece algum lugar que ainda as tenha? Mas, para a surpresa de Saul, Penny bateu as asas e voou para cima, parando na altura dos olhos dele. Sua voz estava cheia de alegria e um pouco presunçosa. Irmão Saul, por que você ainda precisaria do fruto do som moído se tem a mim? Não se esqueça, eu sou o melhor em controlar as emoções dos outros. Ah? Saul ergueu as sobrancelhas. Percebia que era a segunda vez que a borboleta pesadelo exibia suas habilidades, então agiu deliberadamente com ceticismo. Você não disse que perdeu a maioria dos seus poderes? Não disse que não podia mais influenciar a percepção? Então por que pode agora? Estava mentindo para mim? Ele não, irmão Saul, eu não ousaria mentir para você. A voz de Penny subitamente caiu vários tons. Estou restringido pelo seu diário, lembra? Algumas das minhas habilidades foram seladas por ele. Mas se você afrouxar um pouquinho as restrições, poderei usar alguns dos meus poderes novamente. Só um pouquinho já basta. Então ela acrescentou rapidamente, mas não afrouxe demais. Tenho medo de que se todas as minhas memórias retornarem, eu morra de novo. Foi ela implorando a Saul para mantê-la selada? Saul assentiu, compreendendo. Entendo. Contanto que você não esteja mentindo para mim. Não posso tolerar que meus bens me enganem. Eu não ousaria. Agora voltando ao assunto. Se eu aliviar as restrições ao seu poder, você me ajuda a estabilizar minhas emoções. Como funciona essa estabilização? E quanto tempo dura? Penny respondeu um pouco nervosa. Você só precisa ter um sonho curto. Quanto à duração? No meu estado atual talvez, 10 minutos. Ela estava com medo de que Saul achasse que era muito curto. Mas Saul assentiu. Chega. Agora, ele só precisava entrar de forma estável no reino mental para resgatar pessoas ou repor suas energias. Essa era a prioridade máxima. Os outros experimentos podiam esperar. A seguir, vamos dar uma olhada na casa à beira do lago, ver se pegaram a pessoa atrás daquela casa. Depois disso, Saul pensou por um momento. Vamos para a Baía da Água Azul. Meu estoque de fragmentos de alma está acabando, e estou bastante curioso sobre o fenômeno conhecido como Maré das Almas. Será que há surpresas entre os mortos de 100 anos atrás, como Morden? Meio mês depois do Evater Bay, Saul estava no convés. O vento estava forte hoje. Passageiros comuns não tinham mais permissão para subir no convés aberto. Todos foram levados para domos de cristal designados, esticando o pescoço cautelosamente para espiar o mar de nuvens além das grades. Sim, mar de nuvens, não ondas do oceano. Saul estava atualmente a bordo de um dirigível. A propulsão e a sustentação do dirigível vinham de uma formação de propulsão na parte frontal e traseira da embarcação e do balão gigante acima. As formações de propulsão não eram incomuns. Até mesmo os derivadores da Terra que Saul havia capturado anteriormente possuíam esses mecanismos. Algumas ferramentas mágicas encantadas para viagens rápidas também possuíam tais formações. O que era raro era o balão acima. Era um balão enorme feito de couro e com filme biológico incorporado. Não flutuava usando ar aquecido de combustão, nem usava hidrogênio. Em vez disso, ele era preenchido com um gás especial inventado por magos. Esse gás tinha densidade extremamente baixa e era inerte, não inflamável e não explosivo. Sua única desvantagem era o alto custo. Como resultado, apenas os ricos ou nobres tinham condições de viajar de dirigível. Mesmo os magos errantes geralmente não conseguiam arcar com o custo. Eles preferiam alternativas primitivas, lentas, mas baratas como carruagens. Saul só conseguiu pilotar esta aeronave graças ao seu mestre, Gorsa. Esta embarcação foi fabricada pela Academia Byton na parte sudoeste do continente ocidental, e o balão acima era uma tecnologia exclusiva deles. No entanto, o pessoal da Academia Byton sempre reservava um lugar em cada dirigível para Gorsa, independentemente de ele usá-lo uma vez por ano ou não. Eles jamais venderiam aquele lugar para mais ninguém. Com uma nota escrita à mão por Gorsa, Saul pôde embarcar neste dirigível de graça e cruzar metade do continente. Em apenas 3 dias, ele conseguiu percorrer uma distância que normalmente levaria um mês. Além disso, como aprendiz de terceira classe, ele não precisava se preocupar com o clima. Podia circular livremente pelo convés externo.
Devido a preocupações com o consumo de energia, o dirigível não era particularmente grande. Até mesmo sua cabine mais luxuosa era pequena, e a decoração excessiva só a tornava ainda mais apertada. Assim, dia ou noite, Saul permaneceu no convés quase o tempo todo, saboreando o verdadeiro poder do vento e das nuvens. Deixou que as ventanias agitassem seu manto freneticamente, sem jamais se refugiar nas cálidas câmaras de vidro. Naturalmente, tal Saul não passou despercebido. Um homem de meia idade, com um elegante uniforme azul e branco, enfrentou o vento forte, segurando o corrimão com uma mão e pressionando o chapéu com a outra, aproximando-se lentamente de Saul. Olá! O homem abriu a boca e se esforçou para falar sem engasgar com o vento. Sou o Capitão Harry do Bluebird. Percebi que você estava observando o balão lá em cima, talvez esteja curioso sobre o gás lá dentro? Capítulo 336. O capitão do Bluebird já havia notado Saul há muito tempo. Na verdade, desde que Saul embarcou e apresentou o convite de prata, o capitão o manteve sob observação rigorosa. Este balão está cheio com uma das mais recentes conquistas da Academia Bydon. Eles o chamam de gás de elevação. Com ele, finalmente não precisamos mais nos preocupar em explodir toda vez que zarparmos. Depois de dizer isso, o capitão Harry olhou para a expressão nada surpresa de Saul e caiu na gargalhada. Minhas desculpas. É claro que alguém como você não ignoraria o gás de elevação, haha. Este capitão provavelmente também tinha uma formação extraordinária. Nos últimos 3 dias, ele foi o primeiro a puxar conversa com Saul. A Academia Bydon costuma realizar pesquisas como essa. Sim, você pode achar estranho, porque um mago criaria coisas para pessoas comuns. Mas pessoas como eu, que se beneficiaram deles, são sinceramente gratas à Academia Bydon, mesmo que seus materiais sejam caros. O capitão Harry deu de ombros e suspirou. Quem imaginaria que uma força bruxa das terras devastadas seria a primeira a se abrir ao público? Ouvi dizer que alguns dos seus criadores são até pessoas comuns. Terra devastada? Saul ficou intrigado. A Academia Bydon veio da Terra devastada? Tem alguma relação com a batalha no Vale das Mãos Penduradas 100 anos atrás? Para sua surpresa, o animado Capitão Harry, que estava discutindo a Academia Bydon com grande entusiasmo, estremeceu visivelmente à menção do Vale das Mãos Penduradas. Sim, isso foi há 100 anos. Hoje em dia poucas pessoas tocam no assunto. Mas o capitão era um homem experiente que já havia enfrentado muitas tempestades. Sob o vento uivante, sua tez escura logo voltou ao normal. Na verdade, a Academia Bydon era o lado oposto que lutava contra o Império Quema. Saul não sabia muito sobre aquela guerra. Como muitos dos novos aprendizes de mago, ele só sabia que o Império Quema fora derrotado e que centenas de magos e aprendizes haviam tombado no Vale das Mãos Penduradas. Como você sabe sobre essa parte da história? O mundo bruxo não era particularmente fã de ensinar história. Alguns eventos históricos eram até perigosamente corruptores, e o povo comum não ousava estudá-los. Eu trabalhava na Academia Bydon. Este dirigível foi comprado com todo o meu salário, disse o capitão Harry, acariciando o corrimão com carinho. Saul também admirava a aeronave, mas seu interesse pela Academia Bydon era mais profundo. Tudo o que sei é que o lado oposto naquela guerra enviou magos de patente superior e usou terreno para enterrar um exército Quema. Claro, se for inconveniente para você falar sobre isso, eu entendo. Para sua surpresa, Harry não parecia nem um pouco preocupado. Não é nada, senhor. A Academia Bydon não se esquiva dessa história. Aliás, um dos mentores deles me contou sobre ela pessoalmente. Harry dispensou o assunto com um gesto despreocupado. Nesse momento, outra rajada de vento sacudiu a aeronave, fazendo-a balançar violentamente. Ele rapidamente soltou o corrimão e agarrou um estabilizador. Só depois que a rajada passou, ele continuou. Praticamente todo mundo que trabalha na academia ou tem laços próximos com os alunos sabe disso. Eles veem isso como um ato corajoso de inovação, assim como o desenvolvimento contínuo de novos dispositivos mágicos. Saul deu um leve sorriso, evitando fazer comentários. Afinal, ele tinha apenas uma ideia aproximada do que realmente aconteceu naquela batalha histórica. Não vamos nos deter nisso. A fórmula do gás usada no seu dirigível está à venda? Saul apontou para o balão acima. O capitão Harry balançou a cabeça habilmente. Desculpe-me, senhor. Essa é a única coisa que eu não poderia lhe dar, mesmo que soubesse. Saul não ficou surpreso. Ele estava apenas perguntando. É um segredo interno da Academia Bydon, certo? Você só tem direitos de uso? Direitos de uso. Que palavra refinada, os olhos de Harry brilharam, e ele elogiou com sinceridade. Exatamente. Todos os envolvidos com o sistema de propulsão, inclusive eu, estão sob uma maldição da Academia Bydon. Eles a chamam de maldição do contrato. Dizem que ela é lançada na mente consciente. Aqueles que quebram seus juramentos apodrecerão do coração e do fígado. Outro item mágico fascinante. Ao ver os olhos de Saul brilharem, Harry soube que havia alcançado seu objetivo. Esse tinha sido seu verdadeiro motivo para se aproximar de Saul. Senhor, também tenho outros itens raros e maravilhosos como esse. Se estiver interessado, terei prazer em lhe oferecer um desconto especial. Saul lançou-lhe um olhar. Você é ousado, não é? Um mero plebeu tentando vender coisas para um mago. Não tem medo de que eu as tome à força? Harry riu baixinho. Você é um hóspede ilustre da Torre dos Bruxos. Eu não ousaria dizer isso a um bruxo errante. Saul sabia que era um elogio velado. Se Harry ousou vender para bruxos, ele devia ter algum tipo de apoio.
Provavelmente havia contingências ocultas no navio das quais Saul não tinha conhecimento. Então, mostre o caminho, Saul assentiu. Naturalmente, ele não tinha medo de emboscadas a bordo do navio. Meia hora depois, Saul saiu dos aposentos do capitão com uma expressão estranha no rosto. Esse capitão Harry era um grande homem de negócios. Seu discurso de vendas era astuto e cheio de estratégia. Além disso, os itens que ele vendia tinham preços exorbitantes. Até Saul, um aprendiz de terceira classe, achou-os um pouco difíceis de comprar. Ele também não fingiu ser rico. Selecionou cuidadosamente alguns itens que realmente lhe interessavam e que provavelmente seriam úteis. A maldição do contrato era uma delas, embora o que Saul comprou fosse uma versão de uso único, não a fórmula de criação da maldição. Harry disse que tais itens só eram vendidos na Academia Bydon e que seus preços eram altíssimos. Após comprar o primeiro item, Harry recomendou outro com entusiasmo, um comunicador de longa distância. Com ele, 2 usuários portando dispositivos idênticos poderiam se comunicar livremente, mesmo a 100 li de distância. No entanto, em áreas com formações de defesa mágica, seria necessário inserir os princípios básicos da formação no comunicador para garantir a transmissão do sinal. Isso não é apenas um walkie-talkie? Saul ficou maravilhado com as inovações voltadas à conveniência da Bydon Academy, mas não acreditou. Primeiro, porque não funcionaria bem dentro da torre mágica. Ele não pretendia inserir os princípios de defesa da torre no dispositivo. Era mais adequado para alguém que vivesse de forma independente e trazia riscos à segurança. Segundo, porque ele estava de olho em outro item e não podia pagar pelos 2 com seu orçamento atual. O inventário do Capitão Harry era limitado, mas cada item era perfeito para bruxos que viajavam sozinhos. A outra coisa que Saul comprou foi uma mochila comprimida. Dizia-se que a Academia Bydon havia importado essa tecnologia de compressão espacial de outro continente a um custo exorbitante. A mochila podia expandir o espaço interno de um cubo de 10 centímetros para um cubo de 3 metros. Carregá-la era como levar uma casa inteira com você. No entanto, a mochila não comportava seres vivos nem oferecia qualquer recurso de defesa. Mesmo assim, a Academia Bydon ofereceu um reparo gratuito. Um segundo teria um custo extra. Depois de adquirir a mochila comprimida, Saul sentiu como se a circunferência da sua cintura tivesse diminuído instantaneamente. Então, decidiu ir embora. Mas pouco antes de partir, o Capitão Harry lhe deu uma recomendação especial, um último item secreto. Estava escondido em uma vitrine embutida na parede da cabine. Quando a cortina foi aberta, ela revelou uma mulher voluptuosa e realista na forma de uma modelo. Mas Saul percebeu à primeira vista que era apenas uma marionete. Essa não é uma das bonecas dos Land Drifters? Vocês também vendem produtos dos Land Drifters? Capítulo 337. O Capitão Harry balançou a cabeça repetidamente. Meu senhor, os derivantes da Terra não nos deixam vender suas mercadorias. Eles não vendem seus produtos para pessoas comuns. Ele apontou para o pescoço da boneca. Veja a técnica de articulação aqui, na verdade, é uma invenção exclusiva da Academia Bydon. Todas as articulações destacáveis estão habilmente escondidas. Quando você anda pela rua segurando a mão dela, ninguém desconfiaria que ela é uma boneca. Que funções ela tem? O Capitão Harry imediatamente demonstrou uma expressão de cumplicidade que todos os homens entendiam, arqueando as sobrancelhas para Saul. Claro, ela está lá para atender a todas as suas necessidades. Uma veia pulsava na testa de Saul. Não preciso disso. Se ele realmente quisesse isso, uma pessoa viva não seria melhor. Como aprendiz de 3º grau da Torre dos Magos, se ele desejasse uma princesa, alguém a traria até ele. Mas o Capitão Harry não entendeu o que ele queria dizer. Ele se aproximou e baixou a voz, dizendo, se preferir, também temos bonecas de outros gêneros e raças. Eles podem não ser tão autônomos quanto os dos Land Drifters, mas são obedientes. Saul não ficou nem um pouco tentado e recusou a oferta. O Capitão Harry pareceu um pouco decepcionado, mas mesmo assim o despediu com um sorriso radiante. Uma borboleta prateada apareceu na visão de Saul. Irmão Saul, por que você não comprou aquela boneca agora mesmo? Não gostou? Ah, entendi. Você gosta de garotas como Kelly, Angela e Penny, não é? No corredor do lado de fora dos aposentos do capitão, Saul ocasionalmente passava por tripulantes sorridentes e viajantes bem vestidos, mas todos lhe davam ampla margem, claramente assustados com sua pele cinza esbranquiçada. Ele puxou seu capuz largo para cobrir metade do rosto. Só quando ficou sozinho é que Saul baixou a voz para responder a Penny. É isso mesmo, eu gosto mais de meninas. Penny, quando você crescer, deixa o irmão Saul te comer, tá? A pequena borboleta ficou quieta instantaneamente. Ela teve um palpite de que comer aqui, provavelmente era uma palavra literal. Depois das compras, Saul não retornou ao convés, mas sim à luxuosa cabine que havia sido especialmente desocupada para ele. Um dos tripulantes que esbarrou nele disse que o dirigível começaria a descer em 2 horas e o aconselhou a se preparar. É claro que o tripulante estava visivelmente apavorado enquanto falava, como se Saul pudesse desmembrá-lo a qualquer momento. De volta à sua cabine, Saul removeu a luva cor de pele da mão esquerda, revelando uma palma translúcida. A luva era originalmente preta, encantada para que os outros não percebessem que ele a estava usando. Seu verdadeiro propósito era esconder a anomalia na palma da mão esquerda de Saul. Na pele da palma da mão, uma formação mágica em microescala foi gravada usando uma poção dourada. Era uma versão modificada da formação que ele havia esculpido em seus ossos.
Essa formação poderia retardar a dissipação da energia da alma e como as mãos de Saul podiam armazenar corpos de alma, com a ajuda de Penny, a borboleta do pesadelo. Ele reentrou no reino mental e trouxe a alma de Herman novamente. Originalmente a alma de Herman deveria ter precisado de mais tempo para se recuperar do incidente anterior. Outras pessoas se ofereceram para ser a cobaia do mestre, mas Herman insistiu que já tinha experiência e sabia como minimizar os riscos, então se ofereceu para continuar. Depois de alguma consideração, Saul concordou. Para resgatar Herman, Saul retornou à cabana à beira do lago. Com a ajuda de Penny para estabilizar suas flutuações mentais, ele conseguiu entrar novamente no reino mental e guardou o Herman, agora recuperado com a ajuda do diário, em sua mão esquerda. Ele também verificou novamente o cômodo escondido na cabana à beira do lago. Não havia sinais de que alguém o tivesse perturbado. O clone de pequena alga deixado para trás também não havia relatado nenhuma aproximação de pessoas suspeitas. Ou melhor, nenhuma pessoa viva chegou perto. Saul suspeitava que a cabana havia sido abandonada por seu antigo dono, embora não entendesse porque o antigo dono desconhecido não havia destruído a formação dentro do quarto escondido antes de sair. Ele instruiu o clone de Little Algai a permanecer de guarda caso alguém retornasse. 2 horas depois, Saul desembarcou com sua bagagem leve, escoltado ansiosamente pelo Capitão Harry. O cais para dirigíveis foi construído nos arredores de Blue Water Bay. Para entrar na cidade, normalmente era preciso pegar uma carruagem na estação em frente. Entretanto, como os passageiros dos dirigíveis geralmente eram ricos ou nobres, a maioria tinha carruagens particulares esperando por eles. Ironicamente, Saul, facilmente o passageiro mais distinto a bordo, se viu abandonado no meio do nada depois de sair da estação. Ele conseguia ver as muralhas da cidade de Blue Water Bay dali, mas caminhar até lá provavelmente levaria meio-dia. Nesse momento, um homem corpulento de fraque preto se aproximou. Tinha um rosto redondo, uma barriga roliça e quase todos os seus dedos grossos eram adornados com anéis de pedras preciosas. Ele esfregou as mãos nervosamente, não produzindo som de pele com pele, mas o tilintar de metal. Meu senhor, eu sou Pound, um joalheiro. É a sua primeira vez aqui? Saul virou-se para encará-lo. Pound engoliu em seco, claramente não acostumado com o rosto pálido e cadavérico de Saul. Se você não se importa, posso lhe oferecer uma carona de carruagem? Saul olhou para as muralhas distantes da cidade e para a terra desolada à sua frente. Pensou consigo mesmo, aprendi o feitiço de voo, mas agora não é o melhor momento para praticá-lo. Muito bem, então vou incomodá-lo. Saul assentiu levemente para Pound. O rosto de Pound se iluminou de surpresa e alegria, ele não esperava que Saul fosse tão cortês. Vários outros que observavam à distância imediatamente demonstraram expressões de arrependimento. Ficou claro que após testemunharem a troca amigável entre o Capitão Harry e Saul, eles esperavam fazer amizade com Saul também. Mas o medo de bruxos os havia impedido, e agora Pound os havia superado. Embora decepcionados, nenhum deles ousou dar um passo à frente. Agora não era hora de brigar por atenção. Fazer isso seria impróprio e arriscaria irritar o mago. Poucos minutos depois, Saul estava sentado na luxuosa carruagem que Pound havia reservado para ele. Obviamente o objetivo era atrair um comerciante rico, luxuoso em todos os aspectos, até com pedras preciosas incrustadas em sua estrutura. Antes que a carruagem partisse, Pound se encolheu em um assento perto da porta com um sorriso um tanto entusiasmado. Saul sabia que estava tentando testar se lhe seria permitido ficar. Coincidentemente, Saul tinha algumas perguntas que queria fazer, então ele tacitamente aprovou a tentativa do homem gordo de se encolher até virar uma bola. À medida que a carruagem avançava, o dirigível atrás dele subiu novamente. Em sua velocidade, logo ultrapassou as carruagens e desapareceu nas nuvens. No total, ele permaneceu na Baía Blue Water por menos de 30 minutos. Ele está voltando agora ou tem outro destino? Perguntou Saul a Pound. O dirigível do Capitão Harry seguirá para o porto de Morora, passando por algumas pequenas cidades com passageiros programados. O destino final é Caorgli, onde fica a Academia Byton. Caorgli? Saul franziu a testa. Seus estudos de geografia bruxa não haviam abordado esse nome. Isso é uma nação ou uma cidade? É uma cidade enorme, meu senhor, disse Pound com desejo nos olhos. Completamente controlada pela Academia Byton como é da própria e leis independentes. Pode-se chamar de país, na verdade. Capítulo 338. Caorgli era uma cidade grande que existia há menos de 100 anos. Mas tanto sua infraestrutura quanto sua densidade populacional superavam em muito as da atual capital do Ducado de Quema. Além disso, a cidade estava cheia de coisas bizarras e inéditas. Até mesmo o dirigível do Capitão Harry não tinha nada de extraordinário ali. No entanto, estabelecer-se em Caorgli era extremamente difícil. Era preciso passar por uma série de avaliações e pagar uma quantia considerável de dinheiro, e mesmo os aprendizes de mago não estavam isentos desses requisitos. A Academia Byton só estava aberta gratuitamente para verdadeiros bruxos e aqueles acima. Se for só uma estadia curta, perguntou Saul, então você só precisa pagar esse valor, mas inspeções regulares ainda serão necessárias. Pound gesticulou um número para Saul com os dedos. Saul abandonou imediatamente a ideia de fazer de Caorgli sua próxima parada. Enquanto conversavam, as muralhas da Baía de Água Azul já estavam à vista. No entanto, Saul ainda não tinha visto nenhuma água azul nem mesmo água negra. Blue Water Bay não é uma cidade costeira? Antigamente, explicou Pound.
Mas depois de uma grande guerra, 100 anos atrás, a cidade foi transferida para o interior, para longe do mar. Nos últimos anos, as marés das almas se tornaram mais frequentes, e até mesmo as vilas que antes ficavam perto da baía foram forçadas a se mudar. Pond abriu a ampla janela da carruagem e apontou a direção para Saul. Se você quiser ir para a costa, basta seguir aquela estrada e seguir mais para o sul. Ouvindo o relato de Pond, Saul franziu a testa aos poucos. Se ninguém mora perto da costa há tanto tempo, por que ainda há navios atracados no porto? A expressão de Pond tornou-se amarga. Porque é barato, senhor. Mas, nos últimos anos, cada vez menos navios se dispõem a atracar na baía de Bluewater. Os tempos estão ficando mais difíceis. Saul olhou para os 10 dedos de Pond. Mais forte? Haha. Pond deu um leve puxão desajeitado no canto da boca. Na verdade, eu não faço negócios nesta área. Só venho de vez em quando visitar minha esposa e meus filhos que moram aqui. Naturalmente, Saul não estava interessado nos assuntos pessoais de Pond. Ele manteve o comerciante por perto principalmente para aprender sobre as marés das almas. O quanto você sabe sobre as marés da alma? Muito, senhor. Os olhos de Pond brilharam. Ele sabia que aquela era sua chance de provar seu valor. No final, Saul não entrou no distrito principal de Bluewater Bay. Pediu um cavalo a Pond e silenciosamente virou no meio da estrada, pegando uma pequena trilha que levava à baía. Embora o rico comerciante Pond lamentasse não poder convidar Saul para sua casa, ele estava, mais do que tudo, aliviado com sua partida. Ele pediu aos seus homens que se apressassem, queria chegar em casa logo. Mas assim que a carruagem acelerou, eles avistaram uma multidão de nobres esperando no portão da cidade. Senhor, gritou um criado idoso do lado de fora da carruagem, tremendo de nervosismo. O Visconde Elaf, a Madame Shetley e o Sr. Odo solicitam sua presença. Pond parou por um momento e então soltou um longo suspiro. Quando Saul chegou à costa, o crepúsculo já estava caindo. Uma espessa e pesada camada de nuvens surgiu de repente. O céu na costa ainda estava limpo, mas sobre o mar, nuvens escuras se espreitavam como uma cortina iminente. Parecia que uma lâmina havia partido o mundo em dois, dividindo a terra e o mar em reinos completamente separados. Apenas as ondas de espuma branca cruzavam a fronteira ocasionalmente, como mãos desesperadas lutando para chegar à praia, apenas para recuar em desespero quando a praia inflexível não mostrava nenhuma resposta. E não se tratava apenas de imagens poéticas. Saul estreitou os olhos. Entre o fluxo e refluxo da maré, ele ocasionalmente vislumbrava braços brancos e pálidos, dedos retorcidos em contorções sinistras, estendendo-se em direção à praia, apenas para serem despedaçados pelas ondas. Definitivamente há algo errado com a água aqui. Em sua vida anterior, o mar lhe trouxera paz e clareza, mas o oceano à sua frente lhe transmitia uma sensação constante de pavor. Parecia menos como se ele estivesse parado na praia observando o mar e mais como se estivesse se afogando, prestes a afundar para sempre. Até o horizonte, onde o mar encontrava o céu, estava distorcido. Cinza claro e azul escuro se fundiam e se devoravam em uma dança grotesca. O horizonte não era uma linha reta, mas sim um contorno distorcido e sinuoso. Saul apenas contemplou por um breve instante antes que seu corpo-alma começasse a se agitar de inquietação. Ele abaixou a cabeça, não mais olhando para o horizonte, e se concentrou no que estava à sua frente. Não é de se admirar que pessoas comuns prefiram gastar uma fortuna para realocar uma cidade inteira. Se você tivesse que olhar para isso todos os dias morando perto do mar, 9 em cada 10 enlouqueceriam. Ele estava em um penhasco a alguma distância da água, preparando-se para voar para baixo e observar o mar mais de perto. Mas então, em meio às ondas quebrando, ouviu outro som. Era o som de sapatos raspando na areia e nas conchas, junto com o som inconfundível de pessoas se movendo contra a maré. Saul olhou ao redor e finalmente avistou cerca de uma dúzia de figuras em uma área plana de areia abaixo do penhasco. O grupo era uma mistura de homens e mulheres, velhos e jovens. Cada um tinha uma corda grossa de cânhamo amarrada na cintura, com a outra ponta ancorada a uma grande pedra na praia. Seus olhos estavam todos cobertos com um pano preto. Eles estavam na areia molhada, alguns com água até os joelhos no mar. A cada 2 passos, eles paravam e se abaixavam para tatear na água ou na areia. Cada vez que se curvavam, eles pareciam incrivelmente tensos, os joelhos dobrados e esticados, como se não estivessem apenas se abaixando, mas se preparando para pular. Eles estão forrageando na maré? Usando um feitiço de voo, Saul saltou silenciosamente do penhasco e pousou a 100 metros do grupo. Ele deu alguns passos em direção às ondas, observando a areia onde a água havia inundado, mas não encontrou nada digno de nota. Quase não há conchas ou algas aqui, mas também não há pegadas. O que significa que os forrageadores não cavaram tudo. Este lugar é simplesmente desprovido de vida. Naquele momento, pequena alga emergiu de repente da nuca de Saul, se contorcendo como uma pequena cobra ágil, espiando em todas as direções. O que você viu agora? A pequena alga imediatamente virou a cabeça em direção ao mar. É o cheiro da morte? Perguntou-se Saul, dando mais alguns passos em direção à água. De repente, um grito aterrorizado ecoou do grupo. Ele se virou rapidamente para olhar e viu um dos homens se levantar rapidamente, depois girar e correr em direção à costa sem dizer uma palavra. Ele só parou quando chegou à área além do alcance das ondas. Embora fossem apenas alguns passos, ele ofegava pesadamente, curvado de exaustão.
Claramente, ele estava completamente assustado. Embora Saul tivesse apenas se virado para olhar depois do grito, seus reflexos aguçados e visão aguçada permitiram que ele visse claramente o que havia assustado o homem. Era um par de mãos brancas e pálidas, escondidas na espuma igualmente pálida das ondas. Num instante, aquelas mãos se solidificaram e agarraram o pulso do homem enquanto ele tateava na água. Foi isso que o fez fugir aterrorizado. Depois que o homem escapou, o resto do grupo se endireitou e parou em silêncio. Viraram as cabeças vendadas na direção do homem, visivelmente abalados. Mas depois de várias respirações tensas, ninguém os seguiu até a praia. Eles pareciam hesitantes, divididos, relutantes. Após mais um minuto de silêncio, a primeira pessoa se abaixou novamente para continuar vasculhando a areia. Depois a segunda, depois a terceira. Todos os rostos estavam inexpressivos. Até as crianças eram as mesmas. E o homem que havia fugido depois de descansar um momento com as mãos nos joelhos, endireitou a corda em volta da cintura novamente. Assim que confirmou que o nó na pedra ainda estava firme, voltou para a água. Deve haver algo no mar que eles possam vender. Saul decidiu se aproximar deles e perguntar diretamente. Nesse momento, ocorreu outro incidente. O menino escorregou de repente e caiu na água. Ele se esforçou para se levantar, mas de alguma forma acabou rastejando alguns passos mais fundo no mar. Depois de engolir um bocado de água do mar, ele agarrou freneticamente a corda na cintura, tentando determinar em que direção chegaria à costa. Mas quando ele puxou a corda com força e rastejou mais alguns passos ao longo dela, a água ficou ainda mais funda. A parte do seu rosto não coberta pela venda se contorceu em pânico. Claramente, ele não tinha ideia do porquê aquilo estava acontecendo. Capítulo 339. Mais uma vez, uma onda desabou, atingindo a cabeça e os ombros do menino, pressionando-o contra a água. Seus membros se agitaram e convulsionaram em pânico. A água do mar mal chegava aos seus joelhos, mas de alguma forma, ele não conseguia se levantar. Os outros que estavam por perto ouviram os sons de sua luta e mais uma vez pararam o que estavam fazendo, virando-se para olhar em sua direção, mas ninguém estendeu a mão para ajudar. Entre os movimentos e as sacudidelas, o rosto do menino ocasionalmente emergia da superfície, clamando por socorro. Mas ninguém veio em seu socorro. Nenhum dos outros sequer tirou os panos pretos do rosto. Eles apenas olhavam fixamente na direção do garoto, com expressões vazias e cheias de tristeza. Saul, cujo rosto não estava coberto, viu naturalmente o que estava acontecendo. Em algum momento, a corda amarrada à cintura do menino se arrebentou. Uma mão translúcida puxava em direção às águas mais profundas. O que significava que quando o garoto caído tentou escalar de volta para a costa seguindo a corda, ele estava, na verdade, se movendo em direção a profundidades muito mais perigosas. A expressão de Saul escureceu. Aquela mão transparente não era a mesma mão pálida e cadavérica que ele havia vislumbrado nas ondas antes. Era uma magia de rank 0, mão mágica. Um leve tremor mágico percorreu o ar. Saul procurou seus rastros, sentindo a sutil energia espiritual escondida ali. Virando a cabeça em direção à fonte da perturbação, ele avistou um homem e uma mulher parados juntos nas sombras sob o penhasco. O homem era alto e largo, com um rosto inexpressivo. A mulher agarrava-se ao seu peito como um pássaro tímido, com a cabeça inclinada enquanto observava o menino se debater na água, um sorriso brincando nos lábios. Assim que o garoto começou a se debater, Saul moveu um único dedo. O frio devorador de homens do mar subitamente se transformou em duas mãos gentis. Elas ergueram o menino da água, erguendo-o acima das ondas. Somente depois que o garoto se levantou perplexo e em pânico, aquelas mãos voltaram a se fundir com a água do mar, batendo ritmicamente contra suas coxas. Naturalmente, o ato de intervenção de Saul chamou a atenção dos dois aprendizes. O homem olhou para ela, ainda com aquela expressão impassível. A mulher revirou os olhos com desprezo evidente. Mas eles não fizeram mais nenhum movimento. Claramente, a tentativa de assassinato não passará de um capricho. Eles não estavam interessados em provocar um confronto com um estranho por causa disso. A mão mágica na água se dispersou, e o garoto ficou parado, finalmente percebendo que sua corda havia quebrado. Ele lambeu os lábios, secos mesmo com a água do mar os encharcando, e resmungou: minha corda arrebentou. Sua garganta estava seca de tanto engasgar com água do mar, sua voz rouca e rouca como a de um fantasma sussurrando nas sombras. Depois de um longo momento, alguém finalmente respondeu: por aqui. A costa é aqui. A pessoa não estava mentindo. Ela estava em pé em um pedaço de areia seca. Mas o vento e as ondas quebrando distorceram sua voz, tornando impossível para o menino dizer de onde ela vinha. Ele tentou seguir em frente, deu 2 passos e quase escorregou novamente. Ele havia se perdido em águas ainda mais profundas durante sua luta. Se caísse agora, poderia se afogar de verdade. Muito perigoso. Atingido pelas ondas, o menino finalmente se firmou novamente, mas não sabia mais qual direção era qual. Por fim, ele cerrou os dentes. Seus lábios estavam tão apertados que rachavam e sangravam. Cautelosamente, ele levantou a cabeça e puxou uma ponta do pano preto sobre o rosto. Ele não ousou olhar para o céu ou para o mar. Ele só queria olhar rapidamente ao redor, para confirmar onde ficava a costa. Mas antes mesmo de virar 30 graus, ele viu a praia e alguém parado nela. Uma pessoa completamente envolta em um manto cinza.
A figura estava perto dos outros catadores de conchas, mas nenhum deles parecia tê-lo notado. Pelas roupas e pela aura, o garoto percebeu imediatamente, era um mago. Ele se encolheu de medo, encolhendo os ombros, mas então se lembrou das mãos que o tinham tirado do mar. Aquelas mãos eram tão quentes. Comparadas ao oceano gelado, era como estar diante de uma lareira no inverno. O rapaz curvou-se profundamente em direção a Saul. Ao se inclinar para a frente, um jato de água do mar atingiu seu rosto novamente. Ele é muito esperto, murmurou Saul, sorrindo enquanto observava o garoto quase enterrar a cabeça na água, ansioso para fazer uma reverência. Pequena alga, traga-o aqui. Ao seu comando, a pequena alga disparou para a frente. Enrolou-se na cintura do menino, pegou-o no colo e voou acima da água, carregando-o em direção a Saul. O menino lutou no início, mas logo se acalmou e se deixou levar pelos pés de Saul. Mestre mago, disse o garoto, caindo de joelhos com a força da aterrissagem e pressionando a testa na areia fria. Levante-se. Tenho algumas perguntas. O garoto hesitou. Já havia conhecido bruxos antes, e eles nunca se importavam se ele se ajoelhava ou se levantava. Mas, lembrando-se de como Saul o havia salvado, ele se levantou rapidamente. O que vocês estão escolhendo aí? Respondendo ao mestre, estamos colhendo caracóis marinhos pretos. Havia caracóis marinhos negros aqui? Os caracóis do Mar Negro também eram usados em feitiçaria, embora não fossem particularmente valiosos no mundo bruxo e tivessem poucas aplicações. Ainda assim, sua associação com magos os elevou a uma iguaria rara aos olhos das pessoas comuns. Até a torre do mago servia pratos feitos com eles, embora Saul, não gostando de frutos do mar, raramente os pedisse. A parte mais saborosa do caracol era um certo órgão interno, mas comer muito dele podia causar alucinações. Alguns ricos até usavam isso como uma droga, para prejudicar os outros, e às vezes, a si mesmos. Agora que Saul sabia que caracóis marinhos negros podiam ser encontrados ali, ele entendia por que as pessoas arriscavam suas vidas para vasculhar o mar em busca deles. Você sabe com que frequência as marés das almas ocorrem aqui? Ele já havia perguntado sobre isso ao rico comerciante Pão de uma vez. Mas a perspectiva de alguém que tenta sobreviver arriscando a vida no mar certamente seria muito diferente. A menção de Soutides às costas do garoto estremeceram visivelmente. Respondendo ao mestre, neste último ano, houve cerca de 2 no mês passado. 10 vezes por ano? 2 vezes por mês? Era muito frequente. Você já viu um? Quão perigosos eles são? Quer dizer, as pessoas morrem sempre? Respondendo ao mestre, o menino molhou os lábios, ainda secos apesar de toda a água, alguém morre toda vez. Meu pai, ele foi puxado para cá no mês passado. Saul ficou em silêncio. Ele tinha escolhido alguém aleatoriamente e acabou falando com o filho de uma vítima. Segundo Pound, as marés das almas costumavam ser raras, 1 ou 2 vezes por ano. Os navios recebiam alertas da costa, ancoravam no mar por uma noite e atracavam no dia seguinte. Mas nos últimos anos, as marés tornaram-se mais frequentes. Quase nenhum navio ousava parar aqui. Para Pound, a tragédia foi que Blue Evater Bay perdeu seu comércio e prosperidade, e como menos pessoas vieram, houve menos vítimas. Mas da perspectiva do menino, aqueles que viviam perto do mar, quando o porto secou, eles não tiveram escolha a não ser retornar ao oceano para sobreviver. Até mesmo esse trabalho de catar caracóis era perigoso e exigia qualificações. O pai do menino era catador de conchas. Por isso, o menino herdou o lugar. Quando o menino terminou sua história, o céu escureceu ainda mais. Uma brisa soprava no mar. As pessoas que ainda estavam catando caracóis nas águas rasas rapidamente pegaram suas cordas e retornaram para a costa. Somente quando pisaram em solo seco eles removeram suas vendas. E só então eles perceberam que o menino já havia retornado e estava falando com uma figura misteriosa. Nenhum dos outros catadores de conchas ousou se aproximar ou fugir. Ficaram de costas para o mar, tremendo de frio. Tudo bem, pode voltar. Eu já perguntei o que precisava saber. Saul tinha mais ou menos uma noção da frequência das marés das almas e não via razão para ficar com o garoto. Mas o menino olhou para os outros e se virou novamente. Reunindo toda a coragem que tinha em seu pequeno corpo, disse: Mestre, por favor, eu tenho 2 irmãs mais novas e 3 irmãos mais novos. Você poderia ver se algum deles poderia se tornar seu aprendiz? Capítulo 340. Saul abaixou a cabeça. Qual é o seu nome? Bambu. A coragem do menino se esvaiu e sua voz começou a falhar. Em resposta ao senhor, meu nome é Bambu. Bambu, tornar-se aprendiz de mago não é necessariamente uma coisa boa. Metade dos que entraram na Torre dos Magos comigo não está mais neste mundo, e metade dos que permaneceram estão desaparecidos há muito tempo. O queixo de Bambu caiu. Claramente, ele não tinha ideia da crueldade e brutalidade que havia por trás da dignidade e nobreza do mago. O vento entrou em sua boca e o fez engasgar. Volte, repetiu Saul. Os olhos de Bambu ficaram vermelhos. Ele sentiu que sua reação anterior devia ter decepcionado aquele adulto, mas ele não teve mais coragem de implorar novamente ao mago diante dele. Mesmo que o homem o tivesse salvado, mesmo que ele tivesse falado gentilmente, mesmo que ele o tivesse deixado ficar de pé e falar, no final, ele ainda era um mago. O rapaz foi embora, decepcionado. Saul retornou à praia com os olhos fixos no horizonte cada vez mais turvo, perturbado por nuvens de tempestade e vento uivante. A maré estava subindo. Principalmente quando a noite caiu, ela subiu a um nível chocante.
Saul estava a 4 ou 5 metros da água, mas num piscar de olhos, as ondas começaram a lamber as solas dos seus sapatos. Mãos cinza claras apareceram silenciosamente entre as cristas espumosas, dedos tortos, tentando arrastar aquele homem imprudente para o fundo do mar para se afogar. No momento seguinte, um tentáculo negro se estendeu de cada palma de Saul. Escondidos sob seu manto largo, eles mergulharam silenciosamente na água do mar. Uma vez submersos, os tentáculos negros balançavam na água como algas escuras. Então, os braços pálidos escondidos na espuma desapareceram de repente. Restou apenas um pouco de espuma branca, respingando nos sapatos de Saul, apenas para deslizar indefeso para longe do couro encantado à prova de poeira e rolar para a areia. O vento ainda uivava, mas a subida da maré parecia diminuir. Ou melhor, voltou ao normal. Achei que alguém tão gentil quanto você acolheria aquele garoto. Uma voz com um toque de zombaria brincalhona veio de trás. Saul se virou ligeiramente e viu os dois magos que estavam escondidos nas sombras agora parados atrás dele. Os tentáculos negros rapidamente se retiraram do mar e, sem serem notados sob sua capa, deslizaram de volta para suas palmas. De fato, havia fragmentos de alma na água do mar. Foi a radiação desses fragmentos que causou os muitos fenômenos estranhos aqui. Mas comparado ao que Sander e Bambu descreveram, isso parecia insuficiente. Segundo eles, este lugar não deveria ter apenas um punhado de fragmentos de alma. Menos de 10 espíritos vingativos não seriam capazes de causar tamanho horror. Seria necessário pelo menos um espectro para combinar com as histórias. Como Saul não disse nada, a mulher atrás dele bufou friamente. HMPH, não é de se espantar que você seja da Torre dos Magos. Arrogante até a medula. Ela deve ter ouvido a conversa anterior dele com Bambu quando Saul mencionou a torre. A julgar pelas flutuações mágicas em seu corpo, ela era apenas uma aprendiz de 2º grau. Sua atitude ousada provavelmente dependia do aprendiz alto ao seu lado. Saul se virou lentamente. Eu o salvei, e ele respondeu à minha pergunta. Foi uma troca justa. Uma pessoa comum em troca de um feitiço de nível 0? Sua magia é muito barata. Calha a boca, Andy, o homem finalmente falou. Ele olhou para o rosto pálido de Saul. Você é Saul, certo? Saul estreitou os olhos. Você me conhece? O aprendiz assentiu. Ouvi falar com Gero. Disse que tinha um júnior chamado Saul, recentemente acolhido pelo mestre Mago Gorsa. Ele estava querendo te convidar para uma missão, mas você nunca aceitou. Não tive tempo, respondeu Saul casualmente. O outro aprendiz franziu a testa e depois relaxou. Interessado em formar uma equipe? Sou Parker, 3º grau. Este é Andy, 2º grau, o homem alto apresentou-se sucintamente. Estamos aqui esperando uma maré de almas. Saul percebeu que no momento em que Parker mencionou cooperação, Andy ficou tensa na hora. Ela claramente não queria que Saul participasse. Vocês dois. Saul sentiu atentamente as flutuações mágicas que emanavam deles. Vocês não são especialistas no elemento sombrio, são? Marés da alma, coisas invisíveis e intocáveis, tendiam a interessar aprendizes especializados em elementos claros ou escuros. Não sabemos. Sua acuidade mental é exatamente como Gero disse, aguçada. Estamos esperando a maré das almas rastrear um navio. Um navio fantasma? Não poderia ser uma expedição de caça ao tesouro submerso, certo? Andy baixou o olhar, claramente infeliz. Algo assim. Mas não há nenhum tesouro de verdade, apenas alguns espectros. Se houvesse algo realmente valioso, este lugar já teria sido trancado pelas principais facções bruxas há muito tempo. A água já havia chegado aos tornozelos. Com o canto do olho, Saul notou algo estranho no reflexo de Andy na água. Seu corpo parecia normal, mas a imagem refletida na água parecia uma mancha oleosa e borrada. E conforme a maré subia e descia, aquela mancha se espalhava lentamente em direção a Saul. Esqueça. Não vou ficar aqui muito tempo. Parker ergueu uma sobrancelha. Embora não tivesse mencionado exatamente o que buscavam no navio fantasma, a maioria das pessoas ficaria curiosa o suficiente para perguntar e avaliar se valia a pena o risco. Ele não esperava que Saul rejeitasse a oferta tão rapidamente, depois de pensar um pouco. Não é de se espantar que você seja discípulo de um mago de 2ª classe. Parece que esses pequenos ganhos não significam nada para você. Depois de ser rejeitado tão bruscamente, o tom de Parker perdeu sua antiga simpatia. Saul não tinha medo dele, mas não havia necessidade de fazer um inimigo que pudesse tentar derrubá-lo mais tarde. Não tirei tantos dias de folga. Ele não veio aqui com a ambição de desvendar os segredos da maré das almas, apenas para lucrar enquanto a maré estava alta. De acordo com o menino Bambu que catava conchas, a maré das almas geralmente ocorria 1 ou 2 vezes por mês. Ainda não aconteceu neste mês. Como já era final de mês, deve acontecer nos próximos dias. Isso significava que Saul poderia retornar até o final do mês. Mas se ele concordasse em cooperar com Parker para perseguir algum navio fantasma, quem sabia quanto tempo duraria o atraso? Além disso, contanto que não removesse nada da 2ª sala de armazenamento, ele poderia usar qualquer material ali livremente. Que navio fantasma se compararia ao estoque de Gorsa? O mais importante é que Saul não gostava de se aventurar com pessoas que acabava de conhecer, mesmo que mencionassem o nome de Gero. Ao ouvir Saul recusar, Andy sorriu. Ela se virou e ficou na ponta dos pés, como se fosse sussurrar algo para Parker. Mas sua voz não era baixa. Ouvi dizer que quanto mais talentoso e capaz um aprendiz na Torre dos Magos, menos liberdade ele tem. Parece que é verdade.
Enquanto ela falava, a mancha gordurosa na água se acumulava sob os pés de Saul. No momento seguinte, uma onda recuou e levou a mancha até a canela de Saul. Andy lançou um olhar de soslaio, parecendo presunçosa, como se tivesse acabado de fofocar e se voltado casualmente para o assunto. Era sua habilidade especial. Usando uma mistura de água e óleo para fazer contato, ela conseguia sondar as informações de qualquer pessoa que tocasse. Ser mantida pelo poderoso Parker não se tratava apenas de seu corpo, ela tinha suas próprias cartas para jogar. Mas no momento em que seu olhar pousou em Saul, sua expressão mudou. A sombra oleosa na água desmoronou instantaneamente, quebrando-se em pedaços. Andy alisou apressadamente os cabelos chicoteados pelo vento do mar, usando o movimento para quebrar o contato visual com Saul. Então ela se virou, encostando-se delicadamente no peito de Parker. Com o olhar inquisitivo retraído, ela não ousou olhar para Saul novamente.